presente, e a vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos e, recebam o nosso abraço fraterno. Para nós que estamos presencialmente, em primeiro lugar, adivinha o que eu vou falar? Para desligar os celulares, porque pela lei de Murphy, vai tocar. Tá bom? Então, vamos deixar nem no VibraCall, para que a gente não fique curioso com o WhatsApp. Combinado? Nossa Casa de Paz e Amor distribui cestas básicas para as famílias assistidas todos os meses. E nós não temos ajuda governamental. Então, quem puder nos auxiliar com uma cesta básica, ótimo. Com duas, melhor ainda, metade, um item. Cada um dentro da sua possibilidade. Se ficar difícil trazer o alimento, se quiser e se puder ajudar financeiramente, é só entrar em contato ali na livraria e aí eles orientam como fazer a doação, direcionam para assistência social, comprar aquilo que está faltando. Ah, Jefferson, não posso, não quero, não tem problema. Faça a sua prece para que a gente possa conseguir mais um mês atender a todas essas famílias. Tá bom? A nossa Casa de Paz e Amor, também terá a nossa Feira da Solidariedade, dia 21 de setembro. Então já está chegando, é uma festa que começa às 9 da manhã, vai até às 5 da tarde, aqui na rua, em frente ao Paz e Amor. Teremos várias barracas de alimento, A nossa da sexta-feira do crepe, não esqueçam de passar lá, fazer a propaganda. Mas teremos fogaça, churrasco, cachorro-quente, pernil, várias outras coisas para comer, além da nossa tradicional barraca da Pichincha, que são com roupas, utensílios domésticos que a gente vai arrecadando durante o ano, que são novos, e eles guardam para a gente colocar nessa nossa feira da Pichincha, na festa na barraca da Pichincha. Tá? Preços assim bem baixinhos mesmo e tudo. E além do brechó também, sempre tem coisas muito legais. Tá bom? Hoje nós também temos, afinal de contas é sexta-feira, dia especial, nossos voluntários fazem aquelas coisas gostosas para nós levarmos. E hoje temos pães especiais recheado com frango catupiry, calabresa, escarola e azeitona com ervas. Então, quem quiser já está pronto, é só sair, passar na nossa lanchonete, levar para casa. E você que está em casa, dá uma passadinha aqui amanhã, retira e leva para sua casa também. Bom, tirando o que eu esqueci, o resto eu lembrei, Então, hoje, com muita alegria, quem vai conversar conosco? A Luciana, trabalhadora aqui da casa, com certeza vai nos trazer um grande aprendizado. Eu falei a leitura da mensagem, a leitura do Evangelho, a prece inicial, e depois a Raquel, as vibrações gerais, vibrações dos passes, das águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Do livro Vigiai e Orai, psicografado pelo médium Carlos Bacelli, pelo espírito Irmão José. Valores. O que ninguém te furta é o que trazes dentro de ti, a tua alegria, a tua fé, a tua luz. Dinheiro, muita gente o tem. O que te pode diferenciar é a tua riqueza interior. Adquire sabedoria. Não te precipites na apreciação das pessoas, nem te detenhas na aparência das coisas. A verdade não carece de interpretação. Quem muito acumula, ajunta peso desnecessário na alma. Quem se apega ao que é transitório, não evita a decepção. O tempo passa depressa, e tudo deixarás de improviso, mas a tua essência permanecerá intocada. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, guardai-vos da avareza. Então lhe disse um homem da plebe: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo da herança. Porém, Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu a mim juiz ou partidor sobre vós outros? Depois lhe disse: Guardai-vos e acautelai-vos de toda avareza,
porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Sobre o que lhes propôs esta parábola, dizendo: o campo de um homem rico tinha dado abundantes frutos, e ele revolvia dentro de si estes pensamentos, dizendo: que farei, que não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e os farei maiores, e neles recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma minha, tu tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus disse a este homem: nécio, esta noite te virão demandar a tua alma, e as coisas que tu ajuntaste, para quem serão? Assim é o que entesoura para si e não é rico para Deus. Deus, Pai de infinito amor e bondade, Jesus, querido mestre, querido amigo, amigos da espiritualidade que coordenam esse trabalho, rogamos que envolva a Luciana, para que ela possa nos passar tudo o que preparou, e que nós tenhamos ouvidos de ouvir, para entender estes ensinamentos e, ao sairmos daqui, colocá-los na prática do nosso dia a dia. Querido Jesus, nos ilumine, nos guie, nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Boa noite aos que estão conosco presencialmente e os que nos acompanham pelas mídias digitais. Agradeço a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre, aos mentores dessa casa, de paz e amor em Jesus, e à nossa equipe de sexta-feira pela oportunidade. Peço a Deus que eu possa transmitir da melhor maneira possível os ensinamentos do Evangelho de Cristo à luz da doutrina espírita. Hoje trataremos do item 7, utilidade providencial da fortuna, contido no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Servir a Deus e a Mamon. Esse item começa com um questionamento feito por Allan Kardec. Se a riqueza fosse um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, como se poderia entender certas expressões de Jesus, interpretadas segundo a letra, não o espírito? Será que Deus, que a distribui, teria posto nas mãos de alguns um instrumento fatal de perdição? Isso seria contra a razão, porque Deus é soberanamente justo e bom. Então, Ele não iria conceder esse benefício tão importante, que é a fortuna, para nos ver fracassar. Jesus também não condenou a riqueza. Em suas pregações, Jesus também não condenou a riqueza em suas pregações, porque ele estaria condenando o trabalho e o progresso, que são leis divinas. Recorrendo à sabedoria do Espírito Emmanuel, nós podemos colher mais elementos para clarificar essa questão. O benfeitor ditou uma prece ao médium Chico Xavier, intitulada Oração do Dinheiro. Nessa prece, existe um trecho muito elucidativo, onde ele comenta sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 21.
Dai a César o que é de César. A dissertação de Emmanuel, referente à passagem do Evangelho, mostra exatamente o que quis dizer Jesus em uma de suas pregações. Escreve Emmanuel: um dia, alguém te apresentou moeda humilde, empenhado ao imposto público, para que algo dissesses e recomendastes fosse dado a César o que é de César. Muitos, porém, não perceberam que te reportavas ao tributo e não a mim, e julgando que tua palavra me condenasse, lançaram-me ao desprezo. Em nenhum momento Jesus estava condenando o dinheiro. Kardec, o nosso codificador, aborda essa questão explorando a ideia de que a riqueza, embora possa ser uma prova mais difícil que a riqueza, não é necessariamente um impedimento para o progresso moral, mas sim um recurso que pode ser utilizado para promover o bem. Assim, nós perguntamos: por que a riqueza é uma prova arriscada? E a resposta oferecida a Kardec pelos espíritos de luz é a seguinte: a riqueza desperta paixões como a ambição, o orgulho, o egoísmo, a excitação para uma vida sensual. Ela pode gerar tentações, ilusões, nos levando ao apego excessivo aos bens materiais, podendo causar uma fascinação. A fortuna é o laço mais forte que prende o homem à terra e desvia seus pensamentos, facilitando o nosso arrastamento a diversas tentações. Pelas facilidades, Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. Indica-nos o Evangelho segundo o Espiritismo. Pelas facilidades que a fortuna proporciona ao ser humano, muito espinhosa torna-se esta prova, pois incita-o a apegar-se à matéria e a esquecer-se da evolução espiritual. Na pergunta 914 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria. Resposta: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos que a elas, entretanto, sucumbem com frequência. No entanto, minhas amigas, meus amigos, não devemos nos desesperar. Se a riqueza é fonte de tantos males e provoca tantas paixões, ela é também fonte para o progresso intelectual do homem. Não encontramos nos ensinamentos de Jesus nenhuma condenação à riqueza, muito menos ao rico que a possui. Nesse mesmo item 7 que estamos estudando, encontramos a passagem em que Jesus é inquirido pelo moço rico
sobre o meio de atingir a vida eterna. Cristo responde: desfaz-te de todos os bens e segue-me. Essa resposta definitivamente não é uma ordem para que todos se desfaçam de seus bens materiais, mas sim uma demonstração de que o apego aos bens terrenos pode ser um obstáculo para a evolução espiritual e a busca da vida eterna, que é a vida futura. O mestre Galileu utilizou essa afirmação para alertar que a posse material, quando excessiva, mal utilizada ou quando estamos extremamente apegados, pode desviar-nos do caminho espiritual, atrasando a nossa verdadeira felicidade. O jovem rico, apesar de seguir os mandamentos, demonstrava apego aos seus bens. Jesus nos sinaliza que o apego excessivo aos bens materiais nos impede de darmos passos mais largos à nossa jornada espiritual. Contudo, existe a advertência para que seja utilizada como um instrumento do progresso. O eminente escritor espírita Martins Peralva, um dos maiores conhecedores da doutrina espírita que o Brasil já conheceu, em seu livro Estudando o Evangelho, assevera que a riqueza mal adquirida e mal aplicada conservará o seu detentor em consecutivas repetições de dramas expiatórios nos caminhos terrestres e nas sombrias regiões da vida espiritual. Ele afirma ainda que a riqueza abençoada é aquela obtida no trabalho digno, expande-se fraternal e operosamente, criando trabalho e favorecendo a prosperidade. A que estimula realizações superiores nos diversos setores da atividade humana, convertendo-se em rosas de luz para o Espírito eterno nos divinos jardins do infinito. Com certeza, meus queridos e minhas queridas, Deus não daria aos seus filhos uma ferramenta para a desgraça. Embora o caminho de quem possui a riqueza seja mais difícil, não é impossível de trilhar com a responsabilidade, podendo até se tornar um meio para a evolução em mãos que saibam utilizá-la como certos venenos que restabelecem a nossa saúde. A fortuna tem utilidade providencial quando usada como ferramenta de progresso moral e material do indivíduo e da sociedade. A riqueza é um meio que pode ser utilizada para o bem, desde que com discernimento e responsabilidade. É uma oportunidade para quem a possui temporariamente, como empréstimo de Deus, uma prova que testa a sabedoria, a capacidade de utilizar os recursos para o bem comum e o progresso.
pois, se empregada de forma correta, pode promover o desenvolvimento da sociedade através de investimentos em ciência, tecnologia, gerando emprego, investindo na saúde, enfim, contribuindo para a ascensão do planeta. Quem possui a riqueza deve procurar o equilíbrio entre o material e o espiritual. Mas como usar a fortuna de forma correta? Sendo benevolente, sendo caridoso. A benevolência e a caridade são meios de utilizar a riqueza para aliviar o sofrimento e promover o progresso. A fortuna pode criar oportunidade de trabalho e de evolução, para que o ser humano possa viver com dignidade. A riqueza por si só não é má. Os males que produz são devidos ao homem, que se deixa dominar pelos prazeres e as facilidades que ela pode proporcionar. Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito de que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece, por saber que Deus, que lhes deu, também lhes pode retirar. É isso que ensina Kardec no comentário à questão de número 918 do Livro dos Espíritos. E o espírito Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Pereira Franco, no capítulo 51, ensina: a tua posse em relação aos bens terrestres é relativa. Num mundo transitório, no qual tudo passa, o que agora te pertence, amanhã terá mudado de mãos. Usa, mas não abusa dos recursos de que disponhas. Não te escravizes ao que te detens por momentos, evitando-te sofrimentos quando se transfiram para outrem. Os únicos bens de duração permanente são os tesouros dos sentimentos, da cultura e das virtudes. Acumula tesouros no céu, ensina o Evangelho. Meus queridos e minhas queridas, que possamos refletir acerca destas luminosas mensagens e tenhamos sempre, com a graça de Deus, o auxílio dos benfeitores para seguirem nossa jornada. É sempre importante sabermos que não caminhamos sozinhos. Nosso Pai Celestial está sempre conosco, como é possível sentir nesta casa de paz e amor, a quem somos sempre gratos. Obrigada pela atenção e muito boa noite. Vamos agradecendo a Luciana por essas palavras, esses ensinamentos que ela nos trouxe. Vamos emanando as melhores energias de amor
a nossa amiga, e que ela possa sempre estar aqui conosco, nos trazendo os ensinamentos das palavras de Jesus. Gratidão, Lu. Vamos fechando os nossos olhos. Vamos passando para a segunda parte do nosso trabalho. Vamos elevando nosso pensamento a Deus e trazendo em nossa tela mental a imagem do nosso querido Mestre Jesus, com todos os seus prepostos, e em um só pensamento, um só coração, vamos saindo de mãos dadas em uma caravana fraterna, percorrendo cada canto e recanto do nosso planeta azul, trazendo para ele muita paz, muita harmonia, cura, solidariedade, fraternidade, união. Pedindo por todos os governantes de todas as nações que tenham discernimento, serenidade, que sejam honestos, responsáveis, que possam fazer o melhor pelo seu país e pela sua população. Vamos pedindo especialmente pelo nosso Brasil, que ele possa ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, que possa ter muito amor e união nesse nosso país. Vamos pedindo por todos aqueles que neste momento estão num leito de dor, que mãos amigas possam auxiliá-los, que nossas energias de cura sejam levados a essas pessoas, que eles tenham fé, esperança de dias melhores. Vamos pedindo por todos aqueles que neste momento estão em situação de rua, que possam receber um prato com comida, um copo com água limpa, agasalhos, palavras de conforto, de esperança, e terem a certeza de dias melhores. Vamos pedindo por todos aqueles que neste momento estão nos vícios, seja das drogas, do álcool, dos jogos, que essas pessoas possam dar um basta nessa viciação, dizer para elas mesmas, chega, nunca mais, basta. Vamos pedindo por todas aquelas pessoas que neste momento estão em busca de uma recolocação profissional, que esta recolocação seja feita de uma maneira tranquila, para que as pessoas possam atender aos seus familiares, dando o pão, a casa, e tendo paz no coração por estar empregado. Vamos pedindo pela nossa casa de paz e amor, que ela continue fazendo esse trabalho de acolhimento, de socorro, de amparo a todos nós. Vamos pedindo pela nossa casa, lá em Guaianazes, o Caspage, que faz um trabalho belíssimo, assistencial, doutrinário, para aquela região tão carente. Que este trabalho continue firme
forte e valoroso. Vamos pedindo pela nossa querida comunidade terapêutica em Ferraz de Vasconcelos, pedindo por todos aqueles meninos que lá estão internados, que tenham força, fé e esperança de dias melhores, que façam um tratamento correto e até o fim. Vamos pedindo especialmente pelo nosso coordenador Mauro, que ele tenha muita saúde, muita paz, e pedindo também pelos coordenadores Gustavo, Manuel, para que eles continuem neste trabalho com muita responsabilidade e amor. Vamos pedindo pelos nomes das urnas dos encarnados. Vamos levando a esses nomes nossas melhores energias. E vamos pedindo paz e luz para os nomes que estão nas urnas dos desencarnados. Agora vamos pedindo licença para pedir pelos nossos amigos, nossos familiares e por nós, que continuemos seguindo os passos retos de Jesus, dando amor, tendo paz, sendo responsável. E aonde nosso coração não chegou, nosso pensamento não alcançou, e neste momento tem alguém necessitando de alguma energia de cura, de paz, de equilíbrio, que sejam levadas a essas pessoas. E agora que doamos, vamos receber o nosso passe. Os médiuns que se prepararam para este momento não irão lhe tocar. Continuemos com os olhos fechados, para melhor nos concentrarmos. E uma luz desce do alto e adentra ao topo da nossa cabeça, nosso centro de força coronário, fazendo uma ligação diretamente com Deus, com a espiritualidade. Essa luz desce e chega no nosso centro de força frontal, na altura da nossa testa. E neste momento são limpados todos os pensamentos deletérios, formas pensamentos negativos, e são colocados pensamentos bons, bonitos e belos. Essa luz desce mais um pouco, chega ao nosso centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta. Que cada dia mais possamos proferir palavras de bem, do bem, palavras de amor, palavras de união. Essa luz desce, chega à altura do nosso coração, nosso centro de força cardíaco. E lá, todas as nossas emoções e sentimentos contrários à lei do amor são retirados. Nossas angústias, nossos medos, raivas. E é colocado cada vez mais amor, amor, amor. Essa luz desce e chega agora no nosso centro de força gástrico, na altura do nosso estômago. E lá, todos os órgãos do sistema gastrointestinal são asepsiados, são realinhados. Essa luz desce, chega ao nosso baço, nosso centro de força esplênico. E lá nosso sistema imunológico, hematológico, é totalmente restabelecido. Essa luz desce, passa pelas nossas pernas, pelos nossos pés, sobe pela parte posterior das nossas pernas, chegando ao nosso centro de força básico,
na altura da nossa coluna lombar. E neste centro de força, vértebra a vértebra de nossa coluna é realinhada, nos deixando com mais altivez, mais eretos fisicamente, espiritualmente. Essa luz sobe e chega novamente ao nosso centro de força coronário no topo da nossa cabeça. E neste momento, uma cúpula de proteção é formada para que possamos ficar equilibrados, em paz, até o próximo tratamento. E se em algum momento da semana passarmos por algum desafio, lembremos deste momento do passe para nos reestabilizarmos novamente. E agora, todas as equipes de magnetização das águas estão aqui neste momento. Mesmo que você não trouxe seu vasilhame, mentalize os filtros, os vasilhames com água do seu lar. As equipes vão entrando neste momento nas matas, nos rios, nas florestas, e retirando materiais necessários para o preparo do nosso medicamento. São retirados sementes, raízes, folhas, e são levados aos laboratórios da espiritualidade maior. E lá, farmacêuticos, biólogos, médicos, químicos, irão macerar todos esses materiais que serão depositados nos nossos vasilhames com água. Lembrando que essa água não substitui os medicamentos prescritos pelos médicos da terra. Devemos ingerir esta água juntamente com esses medicamentos para que eles sejam potencializados. Lembrando sempre de fazermos uma prece, uma leitura do Evangelho, ou termos um pensamento positivo. E assim, agradecidos que estamos por tudo que aqui recebemos, pelas palavras da nossa querida Luciana, pelo nosso passe, por estarmos na casa de paz e amor, juntamente com Jesus, os amigos espirituais e nossos mentores. Por sairmos daqui melhores do que adentramos, vamos dizendo: Pai que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, à medida em que vamos perdoando aos nossos devedores. E não nos deixeis cair ante a tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. Uma ótima noite a todos. Tenham um final de semana maravilhoso. Voltem para casa em paz e até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Gratidão. De luz, paz e amor em Jesus.